bem-vindos à 49ª aula de fotografia como forma de expressão. Eu sou Tarraia, sua artista orientadora. Esses dias, conversando com Jefferson, aprendiz da Topolândia, eu vi ele produzindo fotos aonde elas tinham uma sobriedade, elas tinham um lado obscuro, porém uma beleza no tema e uma beleza no tratamento da luz. Uma das coisas muito interessantes que o Jefferson fez foi criar, através de improviso, uma situação fotográfica que foi muito interessante. Dentro de casa, utilizando alguns tecidos, ou utilizando uma luz, utilizando alguns recursos que ele tinha em mãos, ele conseguiu criar imagens aonde se remete a um estúdio. Ele escolheu a temática das flores e ali refletiu todo esse lado difícil, esse lado obscuro, esse lado talvez até um pouco depressivo que ele experimentou durante a quarentena, durante a pandemia. Vamos ver um pouquinho das obras? Durante a nossa conversa, Jefferson também me apresentou uma outra série de imagens muito interessantes, muito bonitas, mas que não tinham a mesma consistência, não tinham um mesmo tratamento, um mesmo caminho como as fotos que ele fez das flores. Nessas imagens que nós vamos ver a seguir, nós vamos ver um outro tipo de abordagem muito interessante também, imagens maravilhosas, mas que porém não trazem um conjunto tão conciso, um conjunto que fizesse tanto sentido quanto as flores. É muito importante quando a gente trata uma exposição de fotos que as imagens elas se conversem. Isso não significa que precise ser a mesma imagem, porém elas têm que trazer uma história, elas têm que trazer uma amarração. Vamos ver essas outras imagens para que vocês possam talvez entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Quando a gente faz a edição das imagens, quando nós escolhemos quais as imagens vão para uma amostra, muitas vezes a melhor imagem não vai. E por que isso? Porque talvez a melhor imagem, a imagem mais bonita, aquela que você encontrou um resultado muito bom, ela dentro de um conjunto, ela não tenha a mesma conversa. Talvez ela fizesse parte de um outro momento. Então, nessa seleção, a gente sempre busca uma consistência. E essa consistência nós entendemos que foi encontrada no trabalho que ele fez das flores. Vamos dar uma olhada nessa outra parte do trabalho dele.
Nesse outro grupo de imagens, a grande amarração que existe é uma amarração estética. Ele trata as fotos em preto e branco. Existe aí uma transição do preto, passando por vários tons de cinza. Existe um contraste que é bastante significativo. Mas uma outra reflexão que foi feita foi quais essas imagens refletiam melhor, qual o grupo de imagens, então, qual o trabalho que refletia melhor o tema, que é um tema que envolve toda a questão da pandemia, do confinamento, da tua relação com esse momento, e também com as soluções criativas que foram adotadas. E todo esse conjunto de fatores nos apontaram para que ele apresentasse as imagens das flores. Quando eu vi o trabalho do Jefferson, eu fiquei bastante tocada pela beleza, pela sutileza, pela elegância mesmo das imagens que vocês acabaram de ver. Esse trabalho me remeteu muito ao trabalho de um fotógrafo americano chamado Mapplethorpe. Mapplethorpe também fotografou flores, no caso dele com uma luz de estúdio extremamente requintada, aonde ele trazia assim uma leveza a essas imagens e ele as tratava da mesma forma como o que ele tratava o corpo humano. Uma das coisas que me fascina na arte é que um mesmo objeto, utilizando uma mesma técnica, ele pode trazer abordagens, ele pode trazer reflexões muito diferentes. Enquanto Jefferson trabalha o confinamento, trabalha esse estado de reflexão, até de uma certa tristeza nas suas imagens de lírios, né, de copos de leite, Mapplethorpe trabalhava a sensualidade. Então, o mesmo objeto, utilizando a mesma técnica, técnica fotográfica, uma luz controlada, nos traz diferentes leituras, nos traz diferentes reflexões e pontos de partida completamente opostos. Enquanto Mapplethorpe, que viveu nos anos 80, ele viveu dentro de um ambiente de artistas, um ambiente da noite e tudo mais. Nós temos Jefferson, que mora numa cidade como São Sebastião, rodeada de natureza, de mar, um outro tipo de relação com o seu ambiente. Mapplethorpe não vivenciou uma pandemia como o coronavírus. Porém, ele viveu na época onde houve o grande boom da AIDS, que o acomete e, infelizmente, nos tira um grande artista da cena. E assim terminamos mais uma aula de fotografia como forma de expressão. Espero que vocês tenham gostado e agora estamos contando as semanas para a nossa grande mostra dentro de tanta dificuldade que foi esse ano. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!